A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aí mais um domingo, mais uma escola bíblica e como é bom dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Então, só para relembrar os irmãos aí, né, que eu não falei na semana passada, mas aí eu vou trazer então a memória essa semana. Então os irmãos, a gente já está caminhando para o final do capítulo na verdade da carta, né, aos Colossenses. Já estamos aí caminhando já para o último capítulo. Hoje a gente vai finalizar o capítulo 3. E aí nas próximas 2 semanas ou 3 a gente termina toda a carta, né? Eu espero que esteja sendo de bom proveito para os irmãos, né, esse período aí que a gente está estudando essa carta, que é uma carta importante, que traz uma mensagem que é muito atual e que pode ser aplicada em nossas vidas para a melhoria do nosso relacionamento entre irmãos, para a melhoria do nosso relacionamento com o Senhor. E mais importante do que tudo isso, para que nós possamos andar no caminho que Ele quer que nós andemos. Então, espero estar contribuindo. Então, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, de agora às 18 até a hora que o culto começar, eu vou estar ali sempre olhando a página do YouTube. Se os irmãos quiserem postar dúvidas ali, né, tem ali um indicativo ali para os irmãos fazerem comentário. Então eu vou estar sempre lendo e respondendo por ali. Se os irmãos quiserem fazer a pergunta através do grupo do WhatsApp, também podem fazer a pergunta lá no grupo, a gente vai estar respondendo. E os irmãos que se sentirem muito acanhados e não quiserem se expor, podem fazer a pergunta aí no privado, e aí a qualquer momento, a qualquer dia, né, a gente vai estar à disposição para responder os irmãos. Lembrando que o YouTube lá eu fico olhando até a hora que começar o culto. Depois que começa o culto eu não olho mais. E aí se os irmãos postarem lá depois que o culto começar, aí os irmãos terão que sinalizar para mim que colocaram alguma coisa lá. Porque geralmente o que eu faço? Eu não fico com o meu telefone aberto na página da igreja. Eu fico na página da Aninha. Então não aparece para mim quando os irmãos fazem perguntas lá. Né? Então pode ser que os irmãos façam alguma pergunta lá, não sinalizou e aí eu não respondi, não porque eu não quis, mas porque o meu telefone não fica sincronizado na página da igreja, fica sincronizado com o canal da Aninha, então não tem como saber, a não ser que eu vá lá esporadicamente olhar depois, tá bom? Então, glória a Deus, vamos fazer uma oração inicial para a gente estar dando início aí à nossa escola bíblica, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um domingo e por mais uma vez nós podemos chegar até aqui, chegar até aqui e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e continuará nos sustentando. Até que a gente passe por essa primeira morte e sabemos que pela segunda não passaremos, ou até a volta do nosso Senhor Jesus, até o arrebatamento da igreja, nós cremos que seremos arrebatados. Então, muito obrigado, Senhor, por toda a sua provisão, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, os milagres, as lutas e as vitórias que o Senhor tem proporcionado ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, capítulo 3, lá no versículo 18, né? Então, relembrando um pouco aí, né? Um pouco da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Então, do capítulo 1 e 2, ele vai, lembrando que o apóstolo Paulo, mais uma vez, o apóstolo Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, ele não foi lá, os irmãos nunca viram pessoalmente o apóstolo Paulo, mas ele enviou essa carta porque chegou a ele relatos de que algumas coisas estavam acontecendo naquela igreja que não estavam em alinhamento com os ensinamentos que ele e os outros apóstolos estavam direcionando para a igreja. Então ele escreve essa carta e outras cartas para as outras igrejas, sempre no sentido de corrigir algo que estava saindo um pouco daquilo que era preciso acontecer, daquilo que era preciso, que os irmãos precisavam seguir, né? Então, capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele
ele aborda os problemas, mas de maneira muito superficial e muito geral. A partir do capítulo 2, né, capítulo 1 ele faz uma abordagem bem, ele faz elogios aos irmãos dos Colossenses, ele aborda o problema de uma maneira muito geral, ele não faz apontamentos muito precisos, mas ele já começa ali a delinear o tom da carta que ele estava escrevendo. Então, a partir do versículo 2, do capítulo 2, ele já começa a fazer os apontamentos mais pontuais, né? Quando ele começa a trazer advertências para a igreja. E aí, no capítulo 3, ele continua nessa pegada, e agora, a partir de agora, no versículo 18, ele vai falar para algo que é muito importante para nós também, que é os deveres dentro do núcleo familiar. Eu lembro que, não sei se foi na última aula, ou na penúltima, ou numa ministração dessas que eu fiz, eu falei sobre o núcleo familiar. O núcleo familiar ele é constituído por pai, né, por esposo, esposa e os filhos. Esse é o núcleo familiar. O sogro, a sogra, a mãe, o pai, o irmão, essas pessoas fazem parte da parentela. Mas o núcleo familiar ele é marido, esposa e os filhos que esse casal constituir, né? Voltando lá um pouco, Gênesis, né? Então, deixará o homem pai e mãe, os dois vão constituir uma só carne, então não vai constituir uma carne, né? Marido e mulher e os agregados, não, é marido e mulher só, esses são uma só carne, e aí os dois vão ser uma só carne, então ele deve, né, o homem ele deve largar pai e mãe, né? Os dois largarem pai e mãe, e os dois assim serão uma só carne. Isso não quer dizer que, vou dar o exemplo, me usando como exemplo, né? Eu e a Nicele, nós nos casamos, constituímos o nosso núcleo familiar, eu, Nicele e a Aninha. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar a minha mãe, nem que a gente vai abandonar a mãe dela, nem o pai dela, nem meu irmão, minha irmã, nem o irmão dela. Isso quer dizer que o nosso núcleo familiar precisa ser protegido das interferências externas. Então, assim, por exemplo, né, a gente tem aqui entre nós um acordo. Então, qual é o acordo que a gente tem? Quem interfere na educação da nossa filha somos nós. Os nossos pais, né, os avós da Ana, eles podem dar a opinião deles? Até podem, porque eles têm uma vivência maior do que a nossa. Então, evidentemente que a gente vai dar ouvidos àquilo que eles têm a dizer. Mas a decisão é nossa. Eles não participam dessa decisão daquilo que nós direcionarmos como que a gente quer de educação para a Ana. Eles podem dar opinião, a gente vai ouvir e a gente vai seguir ou não. Essa decisão a gente não abre mão, é nossa. Beleza? Então a gente deixa isso até bem claro para eles, para até fixar um limite. Até aqui vocês podem ir. Daqui para lá é a gente que vai decidir, é a gente que vai entrar num acordo entre nós e vamos decidir em família, nosso núcleo familiar, vamos decidir o que é melhor para nossa filha, para nossa família. Então isso é muito importante vocês, né, os noivos que vão se casar, terem essa consciência, porque a gente vê muitas famílias passando por dificuldade exatamente porque não sabem delinear esse limite. Então permite que fatores externos venham e atrapalhem. Como a igreja ela é constituída por famílias, se uma família ela está passando por dificuldade, evidentemente que isso vai espraiar para toda a igreja. Então toda a igreja passa a passar por dificuldade porque tem uma família dentro da igreja que não está saudável, que não está sabendo conduzir bem aí essa questão familiar e outras questões também, que aí, se eu for abordar aqui, meu irmão, questões relacionadas a dinheiro, questão relacionada a outros assuntos. Então é muito importante que vocês tenham muito bem bem fixa essa situação. O meu sonho, agora falando de maneira particular, Rafael, o meu sonho, Rafael, é um dia poder trazer o curso de Casados para Sempre aqui para nós na igreja. Então, eu já fiz o curso de Casado para Sempre, eu acho que a Rosinete e o Richard também tem. Então, um de nós, né, ou a gente aqui, ou eles dois, teria que fazer o curso para ser líder. E aí a gente poderia trazer esse curso
para a nossa igreja, e eu creio que é algo que está, né, dentro do meu coração. Talvez não seja no curto prazo, mas no longo prazo a gente vai estar tentando trazer esse curso para os irmãos. Ele é importante porque ele aborda toda essa temática relacionada à família e faz com que se estabeleça um limite, né, para os fatores externos. Então a gente vê, por exemplo, muitos abusos acontecendo em algumas famílias, de avô e avó participar mais da educação do neto do que os próprios pais, e alguns pais se aproveitando dos avós para cuidar dos netos, quando eles deveriam ter a primazia e a responsabilidade de fazer isso. Então, tudo isso, né, traz um desajuste que o apóstolo Paulo vai começar a abordar agora. Então, se a gente for pegar agora lá no versículo 18, abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3, versículo 18, ele já começa falando logo de cara. O apóstolo Paulo ele é um cara muito maneiro, porque com ele não tem conversa mole, não. Ele não fica dando muito rodeio, não. Ele vai direto ao ponto. Então ele já começa logo no versículo 18 falando assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amais vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, aqui já termina, então agora a gente já chegou no último versículo do capítulo 3, mas é importante porque dentro desses poucos versículos que a gente leu, a gente já consegue perceber qual é a função de cada um dentro dessa estrutura, né, familiar, dessa estrutura de família que o apóstolo Paulo aponta aqui. Então, ele chama de deveres domésticos, né? A pessoa que organizou a Bíblia chamou isso de deveres domésticos. Então, ele já começa de cara falando assim, vós mulheres, sujeitai os vossos próprios maridos como convém no Senhor. Ele não fala isso à toa. Nenhuma palavra na Bíblia é jogada ao vento. Ninguém aqui na Bíblia joga conversa fora. Né? Não tem papo de botequim na Bíblia. Não tem papo... Ninguém fala por falar. Se ele fala isso, é porque ele tem um motivo para falar isso. E qual é o motivo que ele tem? O motivo que ele tem é que as mulheres, não todas evidentemente, mas eu poderia falar sem medo de errar que numa maioria, de uma maneira geral, as mulheres ela têm uma dificuldade de não é que não vou chamar de enquadramento porque isso não é quartel, mas de estar sujeitas à missão do homem, tá? Então quando a Bíblia fala de submissão, da submissão da mulher, não está falando que ela tem que ser submissa ao homem, mas ela precisa ser submissa à missão que Deus entregou para ele, porque Deus colocou sobre o homem a liderança. Deus colocou sobre o homem o sacerdócio da família. Então, ele tem uma missão a cumprir. Qual é a minha missão quanto sacerdote da minha casa? É não perder ninguém. A minha família, o meu núcleo familiar tem que ir para o céu junto comigo. Eu não me sinto satisfeito indo para o céu e olhando para o lado e deixando a minha filha e a minha esposa ir para o inferno. Isso não pode acontecer. Então eu tenho que lutar para que elas venham junto comigo e a gente caminhe juntos, no mesmo passo. E essa submissão não é ao homem, a autoridade pessoal do homem, mas estar submisso ao chamado que Deus entregou na mão dele, facilitando a vida do camarada. Então, o grande papel da mulher é facilitar a vida do homem. Até porque nós, homens, a gente não consegue enxergar, às vezes, algumas coisas que as mulheres enxergam. Então, essa ajuda, esse auxílio ele é importante.
Então, o homem ele chama a Deus, ele quando faz Eva, ele é muito claro, o homem não pode viver só, não consegue viver só, ele precisa de uma ajudadora, de uma auxiliadora. Então ele faz Eva para poder ajudar o homem, para poder dar essa mão a ele, né? Então, Deus quando olha para mim, para você, ele não tem assim, o homem está acima, a mulher está embaixo. Não existe isso. Nós estamos em pé de igualdade quando Deus olha para a gente. Mas Deus ele coloca sobre os ombros do chefe da família, do homem, algumas responsabilidades que não estão sobre os ombros das mulheres. Então, a mulher, o papel dela é de auxiliar ele nessa jornada, né? Nessa jornada. Então, o homem também agora, e aí o apóstolo Paulo ele joga para o homem um pouco também de peso. Ele chega e fala o seguinte: olha, marido, amai vossas mulheres. Por que ele fala isso? Também não jogou fora, não jogou conversa fora, não foi papo de pediquim, nada disso. Ele falou isso porque o homem tem dificuldade, nós homens temos dificuldade de expressar sentimento. Aí tem uns camaradas que são assim, ó, eu amo, cara. Mas já falou que ama, já falou pra tua mulher que tu ama ela? Não. Pô, mas como é que tu... Mas tu tem que, né, chega, faz um agrado, traz um chocolatezinho, uma flor, uma rosa, nada. Ele, pô, mas eu boto comida dentro de casa, parece que... eu já falei isso numa ministração um tempo atrás. Ele trata a mulher como se fosse um cachorro que ele dá ração, né? Então assim, não, pô, eu dou comida igual como se fosse um cachorro. Pô, eu dou comida pro cachorro, eu amo meu cachorro, eu dou comida pra ele. E não é assim, irmãos, né? Quando a Bíblia fala de amar, é de expressar o sentimento, de expressar amor, é de dar atenção às vezes, parar, sentar, ouvir, né? É ter um momento de família, ter um momento com a sua esposa. Então, não é... né? Tem um homem que trata a mulher como se fosse o homem, né? Se fosse um homem do mundo, trata a mulher como se fosse o amigo do botequim que ele bebe cachaça junto com ele lá. O cara chega em casa e trata a mulher igualzinho o cara que trata lá. Aí o que acontece? A mulher, como ela se apaixona muito mais pelo que ouve do que pelo que vê, ela é tão maltratada, que quando chega alguém, e aí o diabo lhe entra nessa fresta aí, quando chega alguém falando uma meia dúzia de palavras bonitas, engambela fácil. Muito porque o próprio marido dela não trata ela de forma decente. Então, cuidado, irmão. Tá? Isso não acontece só no mundo. Eu falei num papo de botiquim agora, o cara que toma cachaça, mas isso acontece dentro da igreja também. Tá? Então tem muitos irmãos que tratam a sua mulher como se fosse um homem. E não é assim que deve ser. A mulher ela tem que ser vista por nós como a parte mais frágil. O que quer dizer isso? Nós temos que dar a ela segurança, mostrar para ela o nosso amor, mas não como se fosse um amor para um cachorro que você dá comida. Você compra ração para o cachorro, não. Você dá um carinho, dá um presente. Até às vezes é bom fazer isso fora de hora, até não é a data, até porque eu tenho dificuldade com data. Então eu faço isso de maneira espontânea. Às vezes eu acordo com vontade de trazer um chocolate. Eu vou lá, trago um chocolatezinho. Por que isso? Porque eu quis, poxa. Né? Por que não? E tal. Fazer um agradozinho. Bom, é um agradozinho aqui, um agradozinho ali. Você vai mantendo o casamento, certo? Na temperatura ideal. Agora, se você começa a tratar a sua mulher igual cachorro, cara, eu sinto me informar. Mas vem chumbo grosso por aí pra você, viu? Então, cuidado. Aí ele começa a falar também assim desse relacionamento homem-mulher, mas ele também começa a falar dos filhos também, porque os filhos é parte importante na família. Então ele começa a falar assim, olha só, rapaz, filhos, obedecer em tudo, não é em parte, é em tudo, vossos pais, porque isto é agradável a quem? Ao Senhor. Então, filhos, obedecei em tudo. Eu sei muito bem que tem filhos assistindo aqui. Eu sou filho. Então, filhos, né, você que é filho, que mora debaixo do teto do seu pai te sustenta, é seu pai que é o responsável pela sua criação, educação, por te vestir, por te introduzir na vida. Ele é o responsável por você, seus pais. Obedecer a eles em tudo. Porque isso é porque isso é o primeiro mandamento da Bíblia com promessa, certo? Então, se você quer prolongar seus dias sobre a terra, obedeça seu pai e sua mãe. Segundo, que seu pai e sua mãe jamais farão algo
para te tolir, para te agredir, para te depreciar. A gente sabe que tem algumas pessoas que fazem isso no mundo, mas a gente parte do princípio que na igreja a gente não vai encontrar esse tipo de comportamento. E se existir, beleza, cara. Deus ele não vai esquecer de você não, jovem. Fica tranquilo. Teu pai e tua mãe podem até esquecer de você, mas Deus não vai esquecer. Então obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar, sempre. Mas ele dá o recado para os pais também. Porque olha só, os filhos têm que obedecer o pai e tudo, mas nem por causa disso que tem que virar ditadura. Então ele começa a falar assim, ó, filhos, pais, não irritei vossos filhos para que não percam o ânimo. O que quer dizer isso? Então assim, você tem a primazia sobre seus filhos. A educação deles é a responsabilidade dos pais. Seus filhos têm que obedecer você em tudo. Está escrito, não foi eu que escrevi. Se alguém tem alguma coisa contra o que eu estou falando, não é comigo que tem que reclamar. Vá lá reclamar com o Senhor, porque foi ele que botou na Bíblia. Beleza. Então, assim, vamos lá. E aí, vós, pais, não irritei vossos filhos para que não percam o ânimo. Cara, tem uns pais, vou até passar a mão no rosto agora, que é só Jesus, meu. O cara, ele chama o filho de vagabundo, ele chama o filho de pilantra, ele chama a menina de piriguete. Cara, ele está amaldiçoando o tempo inteiro. Você não vai ser nada. Você é burro. Já ouvi uma dezena de vezes os pais falando isso com seus filhos. Você é burro. Você não sabe nada. O cara não tem paciência com a criança, cara. Nem com o adolescente. Então, assim, o cara está amaldiçoando. Ele vai jogando. Palavras têm poder, né, irmão? Ele vai jogando. O diabo ele vai só, opa. Ele está amaldiçoando o garotão. Então vamos entrar aqui, vamos entrar ali. O garoto ele começa a perder o ânimo. E aí começa a se transformar naquilo que você está dizendo que ele é. E aí quando ele se transforma naquilo que você está dizendo que ele é, você vai fazer essa pergunta para você. Aonde foi que eu errei? Você errou em tudo. Você não fez o que está escrito na Bíblia. Então o que está escrito na Bíblia? Cara, não irriteis vossos filhos. Se é para falar do seu filho, abençoe seu filho, não amaldiçoe ele. Seu filho é abençoado. Seu filho pertence ao Senhor. Seu filho vai ser bem sucedido na vida. Seu filho vai casar e construir uma bela família. O diabo não vai conseguir levar o teu filho. Teu filho vai entrar na faculdade, vai sair dela sem se perder, sem se corromper. É disso que eu estou falando. Agora, se você ficar amaldiçoando o teu filho, cara, sinto lhe informar. Teu filho vai perder o ânimo e ele vai se transformar naquilo que você está dizendo que ele é. E a culpa, e aí não tem responsabilidade, não é culpa mesmo. É sua, pai. É sua, mãe. Então o apóstolo Paulo está falando, está dando uns recados aqui muito importantes para nós. Beleza? Vamos lá terminar isso aí. Vós, servos, então, vocês agora que são trabalhadores, né? Eu que sou trabalhador, todo mundo aqui é trabalhador. Acorda cedo, vai para o trabalho, cumpre o seu expediente, volta para casa. Cara, se você vai trabalhar, teu chefe, em última análise, não é aquele empresário, é Deus. Deus é teu chefe. É como se você estivesse trabalhando para Deus. Então, vós servos, vós trabalhadores, quando você sai para trabalhar, você precisa ter um entendimento que você é como se você estivesse trabalhando para o Senhor. E quando a gente trabalha para o Senhor, a gente trabalha no nível da excelência. Então, não é você puxa saco. Por exemplo, vou dar o exemplo do que acontece comigo. Irmão, eu não tenho cartão de ponto. Estou há 3 anos na mesma empresa, não tenho cartão de ponto. Eu sei o horário que eu tenho que estar lá. E eu sei o horário, até que horas eu tenho que estar. Eu cumpro meu expediente, faço tudo o que eu tenho que fazer, faço o meu relatório diário, envio para a empresa. Tem uns camaradas lá que fazem relatório fictício, diz que foi e não foi. A empresa confia que ele está indo. Tem uns camaradas que falam que fez hora extra, a empresa paga, porque ela trabalha no nível Sempre tem a palavra que foge, todo domingo, né, irmão? Da confiança, ela confia, então o cara diz que fez hora extra, beleza, ela paga. O dia que ele cometeu um erro, ou que o cliente ligar reclamando que ele não foi, e aí já era, perdeu a confiança, a empresa manda embora. Então, assim, eu trabalho com a visão do seguinte: o meu chefe não é aquele camarada que está lá. Deus está usando ele para pagar meu salário. Mas o meu chefe é o Senhor, e eu trabalho no nível da excelência,
Exatamente porque eu tenho esse entendimento de que Deus é meu chefe. Então, é muito complicado quando a gente vê as pessoas amaldiçoando o seu chefe, né? Ah, tem que perder mesmo. A gente vê uns trabalhadores meio, sei lá, o cara é meio retardado, né? Porque ele fica torcendo pro patrão dele quebrar. Só que se o cara quebrar, ele é o primeiro a ser demitido, irmão. Porque o cara não quer perder o ganho dele. Ele vai fazer o seguinte, olha só, reduz aí metade. Reduz a metade aí o número de funcionários, pega a metade e manda embora. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer? Porque ele gosta? Não, é porque ele não quer perder o rendimento dele. Então ele vai cortar metade dos funcionários para poder manter o seu próprio rendimento no nível que ele deseja. Se ele tiver que cortar mais, ele vai cortar mais. Então, assim, não tem por que eu ficar amaldiçoando o meu chefe. Muito pelo contrário, que é o que ele rasga dinheiro. Porque se ele tem dinheiro para rasgar, ele vai ter dinheiro para me dar aumento também. Então, é essa visão, irmão. Essa é a visão bíblica do esquema que as pessoas lá fora, no mundo, elas não entendem. E muitas pessoas dentro da igreja também não querem entender isso. Fica amaldiçoando o seu chefe. Não faça isso. Porque o seu chefe é Deus, é Ele que paga o seu salário. Ele usa o empresário para pagar o seu salário. Mas quem paga é Deus. Ele que abre porta, Ele que te dá inteligência, te abriu porta para você fazer o curso, ou a faculdade, ou seja lá o que for. Ele que abriu a porta de emprego para você, Ele que te dá saúde todo dia para você levantar e ir trabalhar, e é Ele que vai pagar o seu salário. Então, eu quero dar uma meia parada por aqui, até porque também a gente já está chegando no final, né? Então, hoje a gente termina o capítulo 3, tá? E na semana que vem a gente inicia o capítulo 4. Mas pega a visão, irmão. O tema da EBD dessa semana foi falando de família, tá? Falando no seu relacionamento com a sua esposa. Eu sei que o tempo é muito curto, é muito corrido, mas você tem que ter um entendimento de que isso aqui é só o start. Você tem que ter o interesse de buscar a leitura também, tá? Então fica com essa palavra, fica com essa escola bíblica. Qualquer dúvida, já falei lá no início, os canais que você tem para poder ter essa resposta dessa dúvida que você tem. Amém, querido? Fica com Deus. Até mais tarde no culto. Nós nos encontramos em nome de Jesus.